Onde há o Espírito do Senhor, ali a liberdade. É sobre isso que a Bíblia está dizendo? Não. Essa é a liberdade que a Bíblia está dizendo. Pode parar de pular, pode parar de gritar, pode parar de espernear, de fazer estripulia, de dançar e latir como um cachorro. Não é essa a liberdade que o texto está dizendo. Um dos textos mais mal interpretados das Escrituras, sem dúvidas, é a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 17, que diz assim o texto: Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Você sabe o que quer dizer onde há o Espírito do Senhor, ali a liberdade? O que significa essa frase? É aquela regrinha que eu já expliquei aqui. Você jamais pode ir ao texto bíblico com isso aqui em mãos, com uma tesoura, para cortar os textos bíblicos ao seu bel prazer. Você precisa respeitar a regra do contexto do texto, contexto expansivo ou contexto imediato da passagem. Para entender o versículo 17, você precisa voltar ao versículo 14, para a gente compreender melhor o que significa essa liberdade do Espírito que o apóstolo Paulo menciona. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas, quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Perceberam como o texto é autoexplicativo? Paulo está dizendo aqui que os judeus descrentes, ou seja, os judeus que não criam em Cristo Jesus como Salvador, eles tinham a mente fechada para a compreensão do que é o Evangelho. Quando eles iam para o Antigo Testamento e liam as profecias do Antigo Testamento, é como se um véu fosse posto em seus corações e o atrapalhassem a entender o real sentido do Evangelho de Cristo. Ora, partindo desse pressuposto, o apóstolo Paulo continua e ele diz que os judeus, então, que se convertiam a Cristo, que entendiam o real sentido do Evangelho, é como se o véu fosse retirado do coração deles, da mente deles, e eles ficavam libertos, livres dessa falta de entendimento. É dessa liberdade que o texto fala. Essa é a liberdade do Espírito, ou seja, a liberdade do véu que impede você de entender o real sentido do Evangelho e entender a verdade da Escritura. Não tem nada a ver com pular, não tem nada a ver com gritar, não tem nada a ver com cair de quatro e latir como um cachorro. Então, quando você ouvir em alguma igreja pentecostal: aonde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade, pode dar lugar para Deus, pode pular, sapatear, você vai agora entender que não é isso que Paulo está dizendo, muito pelo contrário. Isso é sinal de ignorância, isso é sinal de escravidão do pecado. As coisas de Deus devem ser feitas com ordem e decência. O culto cristão deve ser puro, genuíno e santo, e não com bagunça, e não com baderna. Portanto, irmãozinho querido, pare de pular igual gazela saltitante, pare de fazer bagunça na igreja e comece a entender a verdade do Evangelho e a reverenciar o santo e puro Evangelho de Cristo.